Feliz sábado, que bom que você está aqui, é muito bom revê-lo e que bom que você está aí também nos assistindo pelas plataformas e pelos canais da Igreja Tatuapé. Eu pensei num texto, iniciando aqui esse nosso momento de adoração, eu pensei num texto imaginando o cenário que nós teríamos aqui. Você que nos assiste, que está conectado aí na sua casa, ou em qualquer outro lugar, talvez você gostaria de estar aqui conosco no auditório. Eu escolhi um texto do profeta Isaías, Deus falando através do profeta, Isaías capítulo 36 e verso 24, quando diz o seguinte: tornar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. O texto bíblico ele se refere a um momento de exílio, de diáspora, onde Deus prometia que os ajuntaria novamente. E a nossa expectativa é que nos ajuntarmos em definitivo na eternidade. O texto bíblico ele fala do momento de Israel, mas também fala dos últimos dias da eternidade, quando Deus congregaria todas as nações. Que você coloque no seu coração, você que está assistindo à distância, você que está aqui no auditório, mas que coloque no seu coração que um dia todos nós estaremos congregados como irmãos na eternidade. Eu quero convidar você agora para um momento de oração, marcando aqui o início da adoração. Nós teremos a exposição da lição da Escola Sabatina pelo pastor Francisco e logo em seguida a palavra será trazida pelo nosso pastor Joelson. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Te agradecemos pela semana que nos deu, pelo sábado, e te agradecemos pelo privilégio de te adorar. Rogamos nessa hora, Pai, aceita a nossa adoração, aceita esse culto de louvor que prestamos a Ti, aceite as nossas orações, os nossos louvores, a nossa gratidão manifestada através de dízimos e ofertas. Aceita a palavra quando for aberta e ministrada aqui, Pai. Mas, sobretudo, aceita a nossa vida e o nosso coração colocado à Tua disposição nessa hora. Que ninguém saia desse lugar sem o Teu carinho, sem a certeza do Teu abraço, sem a Tua bênção. Que ninguém saia desse lugar ou dessa conexão sem aquilo que veio buscar de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, seja muito bem-vindo à Casa de Deus, você também que está acompanhando pela internet. Hoje é um dia especial, o Dia do Senhor. Nós hoje vamos recapitular um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição de número 7, já passamos ali da metade. E o tema dessa manhã é partilhando a Palavra de Deus. E quando nós estudamos a Palavra de Deus, a gente começa a aprender que existem algumas formas que Deus revela para nós as suas verdades. A primeira forma que Deus revela a sua verdade é quando a gente observa ali a natureza. A primeira revelação de Deus é a natureza. Nós vemos ali, por exemplo, os astros, vemos ali os animais. A gente começa a observar e pensar assim, só pode ter um Criador. Tem tanta coisa complexa. Eu fico pensando ali nos astros, no sol, nas estrelas. Eu já tive a oportunidade de navegar. E aí, quando você, já pensou, você sem GPS, você olhar ali algumas estrelas e traçar tanto a latitude e a longitude, como pode isso? Que Deus extraordinário. Bom, a segunda revelação de Deus, além da natureza, é uma revelação que eu posso dizer que é a mais clara, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele mostra claramente o caráter de Deus, que Deus é amor. Talvez a gente não saiba direito como é Deus Pai, né?
ou o Espírito Santo, mas claramente Jesus Cristo nós sabemos. Como é que a gente sabe assim tantos dados de Jesus Cristo? Bom, é por meio da terceira revelação de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia Sagrada é uma das maiores revelações depois aqui de Jesus Cristo. E aqui a gente vê vários relatos, como, por exemplo, o plano da salvação. E hoje eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Isaías, o capítulo 55. Nós vamos ver aqui um verso que é o verso base para nós começarmos ali a estudar um pouquinho, recapitular a lição da Escola Sabatina. Isaías 55, o verso 11. Isaías 55, verso 11 diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Nós começamos a entender um pouquinho que a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Eu comecei aqui falando sobre a criação, sobre o universo. Você já parou e pensou como é que foi criado tudo isso? Bom, a Bíblia vai relatar que a criação foi feita pela palavra de Deus. Que palavra poderosa. Deus, ele não precisa de matéria para criar nada. Deus cria do nada. Eu, observando aqui, eu olho, por exemplo, esse púlpito e eu vejo, por exemplo, essa parte aqui, essa base que é de plástico. Talvez para construir só essa base, o ser humano ele teve que extrair o petróleo lá de uma plataforma no meio do mar, depois teve que levar para uma refinaria, depois teve que, talvez ali, granular e colocar numa máquina, numa matriz, injetar e depois... Aqui, ó, ficou essa parte aqui de tirar a rebarba. Você vê que a gente precisa o quê? Da matéria para fazer as coisas. Mas Deus não é assim. Quando nós estudamos ali em Gênesis, a gente vê que Deus ele é o único que cria com uma palavrinha ali, bará. Toda vez que aparece a palavra criar, com essa palavrinha bará, sempre é Deus. Deus ele cria do nada. E qual a forma que Deus cria? Por meio da palavra. A palavra de Deus, ela é muito importante. E qual que é a palavra de Deus escrita? A gente sabe, é a Bíblia. Então, com certeza, o mesmo poder que Deus utiliza para criar é o mesmo poder que Ele pode transformar a nossa vida por meio da Bíblia. E eu queria ver com vocês alguns símbolos que a Bíblia relata falando um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu convido vocês também a abrirem ali no livro de Salmos, o Salmo 119, bem conhecido, eu acho que você sabe até de cor esse verso. Salmo 119, o verso 105, vai falar ali o que é a Bíblia. Olha lá, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei, e já passei para o verso 106, né? Voltando ao verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por que a Bíblia é uma lâmpada? Se nós pensarmos que na época que foi escrita a Bíblia, nessa época aqui que o salmista estava escrevendo, não existia energia elétrica. Então as pessoas necessitavam de ter uma lâmpada, uma vela, para saberem um caminho, se locomoverem. O que é interessante é que, por que eles utilizavam isso? Porque senão eles não sabiam o caminho e iam cair, né? Iam cair no penhasco, no abismo. Da mesma forma, a Bíblia, ela é a luz. Para quê? Para o nosso caminho espiritual. Para nós sabermos onde nós devemos ir e seguir. Ela é um manual de sobrevivência, né? Sobre também o plano da salvação. Mas a lição vai comentar que a Bíblia é comparada com outros símbolos. Em Jeremias 23, 29, fala que a Bíblia é como se fosse um fogo e um martelo. Eu não sei quantos aqui tiveram oportunidade de já ir numa usina, na metalurgia, e lá para você moldar o ferro, você tem que usar o fogo e bater ali com o martelo para moldar. A Bíblia, quando a gente lê, ela nos molda também. A gente vê assim, nossa, estou fazendo tanta coisa errada, eu sou tão pecador. E você começa, eu tenho que mudar. Né? Tem outro texto que fala que a Bíblia também é uma espada. O terceiro símbolo que a lição comenta é que a Bíblia, em Lucas 8:11, ela é uma semente. Bom, não sei se vocês já plantaram,
Mas quando você planta, você percebe que a semente, ela tem vida. Como é que pode num negócio tão pequeno ter vida, ter uma árvore ali? Como é que pode isso? E quando Jesus comenta isso, ele conta uma parábola, a parábola do semeador. Ele conta que a semente, que é a palavra de Deus, ela foi jogada em vários solos. E onde que surgiu a vida? É no solo, aquele solo preparado, que é o nosso coração. A semente não muda. A diferença é quem está preparado para ouvir a mensagem. E a gente vai falar um pouquinho isso mais para frente, na hora de compartilhar. E o quarto símbolo ali que a lição comenta, em Mateus 4,4, compara que a palavra de Deus, ela é o pão. Opa, comida é comigo mesmo, né? O pão, olha só. Era o alimento normal, o alimento que eles mais utilizavam lá no Oriente Médio, era o pão. E Jesus aqui vai comparar, olha, assim como vocês comem o pão para nutrir fisicamente, vocês têm que se alimentar da palavra de Deus, da Bíblia, para se alimentar espiritualmente. Continuando ali, a gente percebe que a lição vai falar um pouquinho sobre o que eu já comentei, o poder criativo da palavra de Deus. E aí lá em Hebreus diz uma coisa importante com relação à criação. Ali vai falar que, além de Deus criar tudo por meio da sua palavra, eu queria ler uma passagem aqui, que está no livro Educação, a página 126, só para a gente ver o poder da criação com relação também à Bíblia. Aqui diz o seguinte: a energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder, gera vida. Cada ordenança é uma promessa, aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, cria de novo a alma à imagem de Deus. O mesmo poder, quando Deus falou e tudo começou a se formar, é o mesmo poder que pode transformar a minha e a sua vida por meio da palavra de Deus. Que coisa impressionante. Olha só, vocês já perceberam que quando você vai acompanhar e aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, tem pessoas que falam, argumentam, que esse mundo um dia vai acabar. Mas estudando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, nós percebemos que esse mundo um dia vai ser restaurado. E quando começa a restauração? Quando nós nascemos de novo. Quando nós somos uma nova criatura. E é por meio do quê? Da revelação escrita que nós aprendemos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E aquilo toca o nosso coração, o Espírito Santo é que pode nos moldar. Além disso, a gente percebe aqui também que existem alguns benefícios de estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, ali diz que nós podemos ser coparticipantes da natureza divina. Em Tiago 1, 21, comenta que quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos um pouquinho mais sobre o plano da salvação. Atos, capítulo 20, o verso 32, comenta também que nós podemos ser transformados a partir do momento que a gente observa os princípios bíblicos. E eu queria ler com vocês João capítulo 17. João capítulo 17, a partir aqui do verso 14. João 17, verso 14, diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles são do mundo, quer dizer, verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No momento em que nós estamos vivendo, a pós-modernidade, que nós talvez achamos que a verdade sempre é relativa e cada um tem uma verdade, nós vemos aqui que a palavra de Deus também ela apresenta uma verdade, de certa forma, absoluta. A Bíblia é a verdade. Olha só que coisa. É daqui que a gente tira vários princípios, tanto para o casamento, tanto para o trabalho,
tanto também para evangelizar pessoas, que a gente vai ver um pouquinho aqui no final, é a Bíblia, deve ser o nosso foco. Além disso, eu queria apresentar para vocês com relação à contemplação. Sabia que nós somos moldados conforme o que a gente observa, o que a gente lê, o que a gente assiste? E no Grande Conflito, a página 555, olha só o que nos diz. É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada. Antes, cairá constantemente. Somente a graça de Deus tem poder para erguer o homem. Abandonado a si mesmo, seu caminho inevitavelmente será para pior. Então, comecinho diz ali o quê? Que a nossa natureza intelectual e a espiritual, ela se molda conforme o quê? Com o que a gente contempla. Se eu passo muito tempo com uma pessoa, por exemplo, que fala palavrão, que é uma pessoa que faz um monte de coisa errada, o que acontece? Aos pouquinhos a gente começa a se moldar, vai falar também. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu cheguei em casa, e aí eu estava ali com uns amigos tal, e eu era garotinho ali, e eu cheguei em casa e falei um palavrão. Minha mãe ficou doida, brigando comigo, né? Então a gente se molda. Eu já morei em alguns estados. Já morei no Rio de Janeiro, já morei também em Santa Catarina, e eu sou aqui de São Paulo. E eu tenho facilidade para pegar o quê? O sotaque. Ninguém ensina a gente, daqui a pouco a gente está falando igual. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente contempla, com o que a gente assiste, com o que a gente ouve. Por quê? Porque a gente vai se moldando conforme isso. E por isso que a gente tem que ter tempo com o quê? Com a palavra de Deus. Se a gente tiver mais contato com a palavra de Deus, a gente vai ser transformado, vai ser mais parecido com quem? Com Cristo. Isso é uma bênção. E indo aqui para o final já da nossa conversa, eu queria ler mais um texto com vocês que se encontra no livro de Filipenses, o capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o verso 13 e também o verso 19. Filipenses 4, o verso 13 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu estou comentando aqui um pouquinho sobre a aplicação da palavra de Deus. Para nós aplicarmos as verdades bíblicas, primeiro a gente tem que entender a Bíblia. Porque às vezes quando a gente não compreende a Bíblia, e a gente vai aplicar de forma errada. Não sei se vocês já viram, mas no Fantástico já utilizaram uma vez um líder religioso utilizando Oséias capítulo 3, verso 1, que diz lá, para Oséias casar com uma mulher adúltera, esse líder falou assim, que Deus tinha revelado a ele que ele tinha que ter relação com uma mulher e adulterar com ela, por causa de um acento. E o jornalista foi lá e, não, acho que você errou aqui o acento. Então a gente tem que compreender o que a Bíblia ensina. A segunda coisa com relação à aplicação, às vezes como é que a gente pode aplicar os princípios bíblicos? Veja as promessas de Deus. A Bíblia relata que tem mais de 3.000 promessas. E nós acabamos de ler uma. Nós vemos aqui que Deus ele vai atender às nossas necessidades. Não só físicas, mas também espirituais. Deus quer salvar a mim e a você também. Basta você crer. Que coisa impressionante. Esse é o nosso Deus, o Deus poderoso. E eu queria aqui ler com vocês também mais um texto que vai falar um pouquinho agora de compartilhar essa palavra. Está ali em 2 Timóteo, o capítulo, 2 Timóteo capítulo 4. E diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, o verso 2. Olha lá o que diz, 2 Timóteo capítulo... Um conselho de Paulo, né? Para um jovem ali, pregador, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Às vezes a gente fica tão preocupado em falar uma doutrina, né? É claro que tem um modo de falar. A gente vê, qual que é o modo ali? Longânimo. Como é que é ser longânimo? Ser paciente, às vezes não é batendo de frente, o texto está dizendo ali. Mas a gente tem que exortar conforme a doutrina.
olha só, se não tiver doutrina, se não tiver um estudo bíblico, como é que você vai alcançar uma pessoa? Então, a gente vê aqui o princípio, se você quer alcançar uma pessoa, você tem que falar sobre a Bíblia, você tem que dar um estudo bíblico, tem que arranjar um momento ali. Outra coisa importante é que eu conheci uma senhora que ela orava durante o ano assim, Senhor, me envia uma pessoa que quer aprender sobre a palavra de Deus. Porque às vezes a gente vai falar sobre a palavra de Deus e a pessoa não quer ouvir. E eu recomendo o método de Cristo. A gente tem que ter amigos, faça amizade. Quem sabe um dia a pessoa pode assim, eu quero ouvir a mensagem. E por que a gente tem que compartilhar a palavra de Deus? É porque é a coisa mais preciosa do cristão. Ontem eu vendi um carro. Eu estava um tempão querendo vender o carro. Quando eu vendi, que primeira coisa que eu fiz? Eu fui ligar para meus pais. Consegui vender. Tá difícil. Né? Quando você passa num concurso, numa faculdade, o que você faz? Olha, eu passei. Você comemora. Né? Quando você consegue alguma coisa, você não fala. Você não consegue guardar para você. É da mesma forma lá em Atos, capítulo 4, vai dizer que Pedro ele não conseguia ficar em silêncio. Ele tinha que falar de Jesus Cristo, ressurreto, que tinha dado a redenção para ele. Da mesma forma, se você é cristão, se o evangelho não te transformou, tome cuidado. Porque a Bíblia nos transforma. Ter experiência com Deus nos muda a gente. E com isso a gente vai fazer o quê? A gente vai ter oportunidade para testemunhar dessa verdade. Meu desejo hoje é que tanto você que está aqui, como também aqueles que nos acompanham lá na internet, estejam dispostos verdadeiramente a estar atentos, porque Deus vai abrir as portas para que você compartilhe a tua mensagem, a tua vida para outras pessoas. Que você verdadeiramente seja um instrumento. Porque se você quiser, com certeza Deus vai atuar. Ele vai te dar o Espírito Santo. E para isso, tenha contato com a palavra de Deus. Eu vou terminar lembrando ali o último sermão que Ellen White pregou. Ela disse o seguinte: recomendo-vos este livro. Esse é o livro que fala sobre salvação. Este livro pode mudar a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que cada vez mais você louve a Deus com a sua vida. Amém. Vamos fazer uma oração? Oremos. Deus maravilhoso, poderoso, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender mais sobre a tua palavra, sobre o plano da salvação. Obrigado porque o Senhor deixou para nós a Bíblia. Já está em português, que bênção. Senhor, nós necessitamos do poder do teu Espírito Santo. Nós necessitamos ser uma nova criatura. Nos ajude, Senhor. Que não deixe que o nosso Deus seja nós mesmos. Por favor, Senhor, que nós entregamos a nossa vida sem ressalvas ao Senhor. Fica conosco. Abençoe este culto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom. Chegou o momento de louvar e gostaria de pedir para que você louvasse junto conosco e para que você também, que nos acompanha através da internet, que você possa se unir em louvor ao nosso Deus. Sinto a tua
o momento em que nós temos a oportunidade de devolver um pouco do muito que Deus nos oferece. Hoje eu trago para nós meditarmos a história de Ana. Ela queria muito ficar grávida, né? Ela queria muito um filho. E ela se jogou aos pés de Deus e pediu. E Deus ofereceu a ela, deu a ela esse presente, deu a ela Samuel. E ela ofertou o que era mais importante na vida dela, que era aquele filho. Ela ofertou a Deus para que ele pudesse trabalhar na obra de Deus. E nós conhecemos a história que Samuel se transformou, né, num grande profeta de Deus. E assim como Ana entregou o melhor que ela tinha, tudo que ela tinha, o mais importante da vida dela, eu acredito que era aquele filho, o único filho, o filho mais desejado. Ela ofertou. Imagina que a Bíblia diz que ele era ainda muito pequeno quando ela levou Samuel para o templo, e ali ela via Samuel uma vez por ano. Quem é mãe aqui sabe como é ficar longe do filho da gente, né? A primeira vez que eles dormem fora, a gente não dorme, a gente fica ali preocupado. E Ana deixou ali o seu filho, muito pequeno ainda. Mas ela ofertou, ela ofereceu a Deus por gratidão, por tudo que Ele tinha feito por ela. Nesse momento você tem a oportunidade também de ofertar a Deus por tudo que Ele fez para você. Os dízimos serão retirados. As pessoas que estão aqui podem esperar, né, os dízimos serem retirados. E para você que está em casa, você tem duas opções. Você pode ofertar pelo aplicativo 7Me, ou você pode também fazer um depósito bancário, que está aparecendo o endereço do banco, né, com toda a conta para você fazer esse depósito. E utilizar dessas duas opções, você que está em casa. Nesse momento nós teremos a oportunidade, nós que estamos aqui teremos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos, por bênçãos que nós não temos nenhum tipo de merecimento, Senhor.
Nós entregamos neste momento um pouco do muito que nos tem dado, que o Senhor possa recebê-lo, fazê-lo prosperar nas tuas mãos, para que a mensagem possa ser levada a todo mundo. Nos abençoe, nos guarde neste sábado, abençoe os doadores, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Dando continuidade ao nosso louvor, eu gostaria de pedir aos que estão aqui e aqueles que puderem, que se coloquem em pé para louvarmos. E você, internauta, não saia daí, continue aí conectado com a gente, louvando a nosso Deus. Chegado aqui, eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna Deus com pressa agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída.
Podem se sentar. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 32, está escrito: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e os endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus aqui, ele cura a sogra de Pedro. Jesus aqui, ele cura muitos. Você cantou aqui que você crê que Jesus é a cura, que Jesus é a vida, que não há ninguém igual. Esta semana recebemos notícias de pessoas que estão enfrentando as doenças, alguns enfermos em hospitais, pessoas queridas a nós, a nossa comunidade. Cenas que se repetem nesse mundo, mas não só as enfermidades do corpo, também da alma. Deus está atento a cada uma destas situações e Ele tem o poder para os impossíveis, porque o Senhor nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu não sei o que você trouxe consigo no seu coração, mas se você tem o nome de alguém, se você quer interceder por alguém agora, a gente não vai convidar aqui você vir à frente, mas a gente vai convidar para que você se ponha aí de joelhos, para nós orarmos juntos e apresentarmos essas petições, entregarmos a Deus confiando de que Ele ouve a nossa oração e age por nós. Podemos nos ajoelhar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos prostrados diante da Tua presença. Nós reconhecemos que o Senhor é o soberano, Rei dos céus, da terra, o Senhor da vida, o Senhor da redenção, do perdão, da transformação de vidas de salvação. Aqui nós nos ajoelhamos nesse momento especial do culto, onde nos lembramos de dificuldades que temos vivido, pessoas familiares, pessoas queridas, amigos, colegas, que talvez pudessem estar conosco, ou estão à distância também assistindo, mas quem sabe num leito de enfermidade. Nós queremos apresentá-las a Ti. O Senhor conhece a cada um de nós, sabe quais são as nossas dores, sabe aquilo que nos tira o fôlego, sabe de cada detalhe, mas tem poder para resolver. Nós cremos, Tu és a cura, Tu és a vida. Querido bom Pai Celestial, estenda a Sua mão sobre cada um de nós. Estenda a mão sobre os doentes do Teu povo. Estenda a mão sobre aqueles que estão em caminhos de perdição. Estenda a Sua mão sobre aqueles que precisam conhecer a Tua graça. Estenda a Tua mão sobre aqueles que estão Te buscando, ainda que tateando, sem saber o caminho, que eles encontrem e saibam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abençoe também esses momentos a seguir, onde vamos abrir Tua palavra mais uma vez. Queremos ouvir a Tua voz e unicamente, exclusivamente a Tua voz. Mas nos dê entendimento e aceitação para seguir a Tua vontade, com fé e convicção. Nós oramos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Hoje temos um tema que é muito especial, um tema amplo, de certa forma. Mas muito especial porque eu sou filho, eu sou pai, eu fui e de certa forma sou ainda professor, lecionei durante alguns anos.
inclusive antes de fazer teologia em outras áreas. Mas também especial pelo momento que nós vivemos. Esse é um desses assuntos que a gente carrega com a gente e que de vez em quando, ainda que certas particularidades desse assunto sejam difíceis, sejam desagradáveis e a nossa vontade é fugir, mas eu não posso aqui me esquivar daquilo que o Senhor indica. Vou dizer para você, como já tenho dito, e eu vi uma vez aí nos corredores, né, se alguma coisa nesse sentido, eu não venho aqui porque eu quero dar um recado meu para ninguém. Nem porque encontrei uma situação e quero responder uma situação específica. Eu sei que se você é pai de um filho pequeno, grande, adulto, até casado, isso aqui vale para você. Mas se você é filho, e numa idade que talvez nem pense ainda, sei lá, em namorar e nas coisas da vida adulta, também é para você, porque aqui estamos abrindo a palavra de Deus. Tendo feitas estas observações, a gente vai buscar aqui entender como a gente pode começar a viver desde já a eternidade. Tenha na sua casa alguém nos anos iniciais da vida, ou não, de repente você até mora sozinho. De repente alguém está nos acompanhando agora pela transmissão no site, no Facebook, ou quem sabe está vendo esse vídeo gravado. Aqui há uma mensagem de Deus para você. E o nosso estudo de hoje vai tomar como ponto de partida uma história inspiradora de uma menina que se tornou uma grande mulher chamada Hadassa. E que talvez você conheça ela mais pelo nome de Esther. E há um livro na Bíblia que leva o nome dela. Tudo indica que não foi ela quem escreveu. Alguns acham que foi seu primo, que se torna seu pai adotivo, quem escreveu, mas não há nenhuma convicção sobre isso. Mas, seja como for, eu quero que você, se puder, acompanhe comigo o texto bíblico a partir do capítulo 2 do livro de Esther. Na verdade, a gente vai ver coisas aqui de vários lugares. Vou usar aqui um pouco do recurso audiovisual para também facilitar, especialmente para aqueles que estão acompanhando de forma online. Vamos ler aqui Esther, capítulo 2, verso 5. E ali está escrito assim: Ora, na cidadela de Susã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Muito bem. Pelas informações que a gente tem aqui, inclusive de genealogia, você percebe esses nomes aí de quem Mordecai ou Mardoqueu era descendente, são nomes que você vai ver também lá na família de Saul. De fato, porque este era um benjamita da tribo de Benjamim, como Saul era da tribo de Benjamim, e os nomes acabavam sendo repetidos ao longo das gerações em torno dessa família. Mardoqueu, ele não nasceu em Jerusalém, mas seus, digamos, ancestrais, talvez seu bisavô, ou um pouco mais longe, tenha sido parte daquele grupo que foi levado, dentre os quais estava Daniel, lá de Jerusalém para a Babilônia. Mas o tempo passa, a Babilônia não é mais o império, não domina o mundo, já caiu a Babilônia. E o que nós vemos aqui é o Império Medo-Pérsico,
que estava dominando o mundo naquela época. Mas antes eu quero destacar, por que eu estou dando ênfase no nome Hadassah, porque esse nome aponta para as origens dela. Esse é o nome pelo qual ela foi chamada dentro da sua própria casa. O nome que provavelmente seus pais devem ter dado a ela. Hadassah, que se a gente fosse traduzir, é o nome de uma flor bonita, que pode ser que seja conhecida no Brasil como a murta. É uma flor muito bonita, muito singela, mas ela depois, dentro do império, ali na cidade de Suzã, ela vai usar o nome de Esther, talvez por uma questão de discrição, né, um nome que significa estrela. Mas o fato dela precisar desse outro nome nos levanta algumas questões sobre ela. Hadassah, ela era órfã. Ela perdeu seu pai, perdeu a sua mãe e foi criado pelo seu primo. A gente não sabe que idade tinha seu primo que a criava, né? Alguns falam que talvez ele pudesse ter muitos anos de vida, mas é bem possível também que ele fosse novo. E a gente não vê referências no livro de Esther a outros parentes familiares próximos a Mordecai, Mardoqueu. A gente não vê informações sobre se ele tinha uma esposa, e é provável que ele não tinha. Sobre outros filhos, porque é provável que ele também não tinha. Ou seja, imagina como foi para Mardoqueu criar essa garota, não apenas sozinho, não apenas ele não se preparou para isso, né, na sua vida, não era uma situação que ele buscou, sonho um dia que meu irmão ou minha irmã morram para eu poder criar essa menina como minha filha. Ele não pensou isso, óbvio que não. Então ele tinha uma situação que era desafiadora, que era educar essa criança como órfã, num mundo bem diferente do nosso, com dificuldades que nós não temos, e você vai perceber aqui. Você imagina como era para ele, homem, criar essa menina naquele tempo, sem um apoio de uma mulher ali para lidar com as situações de mulheres de todos os tempos e especificamente daquela época também. Não foi nada fácil, não foi nada fácil. Mas a Hadassah, ela vai se tornar rainha Esther, você sabe disso. Mas eu quero fazer o contraste da fragilidade dessa situação com aquilo onde ela vai ser inserida logo depois. Primeiro, o Império Medo-Persa, nos dias do rei Assuero, era desse tamanho aí. Percebe que vem desde o rio Nilo, aqui, perto da Etiópia, até um pedaço do que seria a Etiópia, a Grécia, lá a noroeste, e se estende até a região ali do rio Hindu, ali, né, mais ou menos onde a gente tem um pedaço da Índia hoje. Um território tremendo, grande, desafiante. Se hoje é difícil governar um país grande, você imagina naquela época, sem as ferramentas de comunicação, locomoção e outros recursos mais. Um dos recursos de governo foi essa estrada muito bem construída, e pedaços dela ainda existem até hoje, que liga uma das capitais. Aqui você vai ver aqui a cidade de Suzã, onde estava Esther e o rei Assuero nessa época, até lá outra ponta ali perto do litoral lá em cima. Bom, um dia Assuero olhou para tudo isso aí, olhou para os homens que ele tinha sob seu comando, olhou para os exércitos, olhou para as riquezas que ele tinha, e ele ficou muito feliz com isso. Ele se orgulhou disso e falou: vamos dar uma festinha para comemorar. E a festinha, com tudo que o império podia oferecer para o rei e suas pessoas mais chegadas ali, durou 7 dias, com a melhor da comida, certamente a melhor da música. Aliás, naquele tempo, se você quisesse ter uma música bem elaborada, você tinha que ter dinheiro para isso, né? Porque você não existia Spotify para você ouvir música, então você tinha que ter ele ao vivo, isso aí ele tinha lá, tinha de tudo e tinha bastante bebida. Você imagina a pessoa depois de 1 hora bebendo. A Bíblia recomenda a gente se afastar dessas coisas.
Você imagina a pessoa depois de 1 hora, depois de um dia, depois de 7 dias. Legal, né? Raciocínio lógico nenhum, afetado certamente. Mas não apenas o banquete estava acontecendo ali para Assuero e os príncipes e enfim, a elite ou a supraelite do Império Medo-Pérsico, mas também num outro palácio, o do harém do rei, também estava tendo lá uma festa. A rainha Vasti estava fazendo sua festa. E uma semana também. Depois de uma semana, como é que você acha que ficou isso? Depois de uma semana, como é que você acha que estavam os ânimos? Aí o rei fala assim: nossa, eu tenho uma bela rainha. Mandem trazer a rainha aqui, que eu quero mostrar essa bela mulher que eu tenho para aqui os representantes do mundo inteiro. E aí a rainha Vasti falou: não, eu não vou. Provavelmente, isso é uma imaginação minha, ela não teria decidido dessa forma se não fosse todo aquele ambiente dos dois lados, né? De um lado, a mulher que é como objeto, e é claro que assim, a gente percebe isso hoje, essa consciência, nessa percepção não era da mesma forma naquela época, mas também você percebe que a rainha Vasti também estava sob efeito da festa que ela estava participando, e ela falou: não, isso foi resultado, as pessoas começaram já a prever uma crise. O Império Medo-Pérsico, ele tinha leis, e as leis tinham que ser cumpridas mesmo. Se pegasse lá o rei, escrevesse, tivesse lá o carimbo do seu anel, cumpria a lei. Mas era também o governo absoluto. Se o rei desse uma ordem e a pessoa não obedecesse, complicado. E eis que a rainha resolve não obedecer. Então, quando a gente começa a ler aqui sobre uma crise, tinha realmente um princípio de uma crise no ar. E as pessoas que influenciavam o rei já também aproveitaram para legislar em causa própria, começaram a falar de outras coisas, né? Muitos príncipes nobres estavam ali. E aí, quando você olha no capítulo 1, você vai perceber o seguinte, aqui em Esther, capítulo 1, verso 17. Diz o seguinte: porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. E já até disseram: olha, nessa mesma hora aqui já estão começando sabe, falar dessas coisas por aí. Imagina a crise, as mulheres todas do império, sabe, sem o devido respeito pelos seus maridos. Era a preocupação deles ali. Interessante, né? Bom, aí surge a ideia. Qual foi a ideia? Olha a ideia, né? Você lembra disso aí? Vamos tirar a rainha. Eles não mataram a rainha, né, como seria de se esperar, mas não mataram. A história mostra que o filho de Assuero, depois, quando assume o trono, ele tem a sua mãe como conselheira, né? Isso a arqueologia mostra. Mas tirou, e aí uma coisa que surge na percepção de muitos, de maneira muito romantizada. O rei fez um concurso para escolher a melhor rainha, e aí surgiu uma menina que era a mais bonita de todas, e o rei casou com ela, e eles viveram felizes para sempre. O amor, né? Vamos entender as coisas? Pensa comigo. Aqui em Esther capítulo 2, mostra algo que aconteceu em vários lugares do império. 127 satrapias, né, províncias, com seus governantes, oficiais do rei Assuero, foram para todas essas satrapias, inclusive na cidade de Suzã, que não era uma cidadezinha, que era a capital, e buscando meninas. E todos esses oficiais queriam agradar ao rei. Afinal, o governo era absoluto. Então, se conseguisse alguém que o rei gostasse, poxa, esse cara, olha, eu que fiz a indicação, tá vendo? Olha, você imagina, não foram 2, 3, 5, 10, 15, 20 meninas que foram trazidas de todos os lugares do império
para serem preparadas para o papel de candidata de rainha. Mas uma delas foi a Daça, Esther. Você acha que isso foi por acaso? Mas não é romântico não, tá? Isso aí, ela estava sendo levada, ninguém perguntou se ela queria, né, para fazer parte do harém do rei, diante de tamanha concorrência e da cultura. Se a rainha só podia a presença do rei se o rei permitisse, e se a rainha ousasse a presença do rei sem que fosse chamada, ela podia morrer. Imagina quem era a mulher do rei, e aqui no sentido possessivo mesmo, mas não era a rainha, né? As demais, muitas. A chance dessa menina ser levada para ter uma vida solitária era bastante grande, apesar de bem servida e tudo mais. Mas eu quero dizer essas coisas para vocês entenderem que a infância de Esther não era perfeita. E de que o fato dela ser levada como uma candidata à rainha, não necessariamente era o sonho dela, é provável que não fosse. É provável que não fosse. Pois bem, esses trabalhos começaram, segundo estudos aí fora da Bíblia, no ano de 478 a.C., durou 4 anos. Esse negócio de pesquisando meninas e trazendo lá para Suzã, e aí ficava ali num trabalho de 1 ano, né, aprendendo etiqueta, mas fazendo tratamentos de beleza, já que os reis eram quase que deuses, ou às vezes até apresentados como deuses. Então, essas meninas tinham que estar à altura, muitas vezes marcadas pelo sol e outras coisas que tinham por aí, então recebiam esses cuidados. Aí, quando a pele estivesse bonitinha, estivesse bem treinada, aí não ia para um dia de concurso. A hora que ela terminasse, avisava lá o rei, a hora que o rei quisesse, aí chegava lá no fim do dia, né, passava ali em companhia um do outro a noite inteira, você sabe o que acontece, e no final do dia, ou aliás, no final da noite, ela voltava para um outro prédio do harém do rei e lá ficava até que o rei se lembrasse dela, se lembrasse. Agora, quando a gente contrasta essa realidade e a postura de Esther diante de cada situação, uma coisa me ressalta aos olhos, que é a educação que este homem, pai adotivo, talvez com uma idade próxima de Esther, deu a ela. E você acha que isso não fez diferença? Vamos pegar algumas evidências aqui, ainda no capítulo 2. Olhe comigo. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses em óleo de mirra, 6 meses com óleos aromáticos, essências, perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez da moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que ela quisesse para o harém do palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados sagaz, eunuco, claro, do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, olha só, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco da guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Ela levou só o que era obrigatório. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E sabe essa palavrinha favor? Quando você vê, principalmente no Antigo Testamento, teve favor, não sei o que, há uma conotação espiritual muito forte aí, né? Que só gostei da pessoa e tal. Aqui o texto bíblico indica e nos lembra de que Deus atuou nessas circunstâncias, ainda que adversas sob certos pontos de vista, Deus atuou. E Esther foi bem recebida. Ela ainda não tinha dito e revelado a sua origem, né, étnica. As pessoas ainda não sabiam que ela era judia, afinal também estava se apresentando com outro nome, e os medos,
mas ela podia levar o que ela quisesse para o palácio. Se ela quisesse 1 tonelada de ouro e deitada lá no meio do ouro, e alguém com carro levando ela, ela podia. O que ela inventasse, ela podia. E o que Esther levou? Você viu? Só o básico. O que isso te mostra sobre Esther? Eu vejo aqui evidências da educação que ela teve, educação bíblica. Repara comigo, algumas das coisas, eu vou dividir aqui em 3 áreas, apesar que elas não são divididas, tá? São uma coisa só, mas didaticamente, tudo bem? Essa educação de Esther, a primeira coisa que ela vai receber, sabedoria. A Bíblia indica que é responsabilidade dos pais passar sabedoria a seus filhos. É o que a Bíblia diz. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Provérbios capítulo 1, versos 7 a 9. Olha o que diz. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, esse é o tom do livro de Provérbios, essa expressão aparece várias vezes no livro de Provérbios. Ouça o ensino do seu pai, não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para seu pescoço. Então, enquanto esse processo é feito, e os pais estão passando sabedoria a seus filhos, essa sabedoria, né, a palavra que aparece aqui, deixa eu destacar para vocês, ó. O temor do Senhor é o princípio do saber. Algumas traduções vão colocar o princípio da ciência, o princípio do conhecimento. Significa que se não começa com o temor do Senhor, então nem chega a ser sábio. Pode até ter, sabe, muita informação das coisas da vida, mas não tem sabedoria aqui. Esse é o ponto de partida, percebe? E essa é a responsabilidade de pai e de mãe. A gente vive num mundo hoje onde isso é, em grande maneira, terceirizado. Isso acontece assim, de maneira muito forte, a partir ali da Revolução Industrial. Se você for estudar, você vai ver lá, que aí os pais resolveram, não precisamos de um lugar para deixar nossos filhos para a gente trabalhar. E eu não estou dizendo que você não possa usar esse lugar, chamado escola, para enviar seus filhos para estudar. Muito pelo contrário, isso deve ser feito, mas você não pode esquecer que a responsabilidade em passar o temor do Senhor e a sabedoria é responsabilidade dos pais. Você não terceiriza isso. É a Bíblia quem está dizendo. Se isso é feito, repare que você vai entender o porquê desse destaque. Essas coisas vão ser um diadema de graça. Vai ser um colar, sabe? Que especial. Lá no capítulo 2 vai ser repetido, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Depois, ali no livro de Efésios, no capítulo 5, é dito o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, e você já sabe o que é ser sábio na Bíblia, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler mais uma coisa aqui, ó. Deuteronômio capítulo 6. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Percebe qual que é o assunto principal aqui? Percebe qual que é a ordenança divina? Então, sabe, às vezes tem, e essa é uma tentação de todo pai, toda mãe. Ainda que às vezes, em certas circunstâncias, um pai pode ser uma avó, né? Coisas que existem nesse mundo.
a gente olha, nossa, videoconferência todo dia, agora não leva para a escola, eu tenho que ligar o computador, tenho que fazer isso, não sei o que e tal. Coitadinho, está cansado. Sábado, deixa ele aí, deixa ele livre. Tal, sabe? Eu estou querendo lembrar aqui que às vezes a gente acha tanta coisa importante, isso aqui que deveria ser o ponto de partida, a gente, sabe, deixa, não deu, está cansado, está com preguicinha, para quê acordar 10 minutos antes para fazer meditação, não, tadinho, foi dormir tarde. No sábado, já teve tanta responsabilidade na semana, deixa ficar jogando videogame aí, joguinho no celular, assistindo qualquer coisa no YouTube, deixa. Está entendendo o que eu estou falando? Estou falando assim de proibir, sabe, disso ou daquilo. Eu estou falando de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a gente não pode negligenciar isso. Você vai querer chegar no céu sem teus filhos, sem teus netos. Dentro do processo de educação, e a gente vê isso na Bíblia, há coisas que a gente tem que ensinar e que às vezes não são tão legais assim. Quando a gente não entende. Uma delas são os princípios de saúde. Você acha que Esther não teve isso na educação dela? Você acha que Esther se destacou assim por acaso? Aconteceu uma mágica e tal, poxa, é a mais bonitinha. Você acha que foi assim? Não? Observa aqui algumas coisas que a gente vê na Bíblia e que hoje a ciência explica, que na época seria muito difícil de entender. E tem hoje que é engraçado, que até hoje não entende. Levítico capítulo 3. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem, vocês não comerão nem gordura nem sangue. Hoje se sabe como essas coisas são responsáveis por tantas doenças na nossa sociedade hoje. Não é para comer. Estava lá escrito. Quer ver outras coisas? Esther conhecia tudo isso. A alimentação de Esther devia ser muito boa, né? Primeiro aqui, segundo aqui, Levíticos 11. Por estes vocês se tornam impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Olha que interessante. Você tocar em cadáver, você está impuro, não tem jeito. Você é obrigado a lavar suas roupas e tomar banho. Hoje isso é normal. Naquela época não era normal. Esther certamente era uma pessoa muito saudável. E, deixa eu abrir um parênteses. Pode acontecer de você seguir todos os princípios de saúde e ter problemas de saúde. A gente não deve avaliar a vida dos outros pela doença, pela roupa que veste, mas a gente tem que usar isso para a nossa vida. E os conselhos da Bíblia, as orientações estão aqui, porque Deus quer o nosso melhor. Olha o que diz 1 Coríntios, aqui no capítulo 6. Será que vocês não sabem que o santuário de vocês, que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Você com o seu corpo, você foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Significa que o que você faz a seu corpo tem implicações espirituais também. Você acha que Esther não teve um destaque a mais, porque ela desde a sua infância, sabe, tinha princípios de higiene melhores? Você acha que ela não tinha destaque porque ela tinha hábitos, gestos melhores? Ela não era indiferente às coisas do mundo, mas ela era diferente daquilo que existia no seu tempo. Deixa eu mostrar outra coisa aqui que pode ser estranha para alguns, mas eu quero que vocês leiam isso usando do Espírito do Senhor, entende? Deixa que o Espírito Santo trabalhe, tá? Terceiro ponto, a modéstia. Muita gente fala, né, da modéstia da rainha Esther, que ela aprendeu
veio dos princípios bíblicos. O que a gente encontra na Bíblia? Por exemplo, Êxodo capítulo 33, verso 5. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, tinha um problema ali que estava sendo tratado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. E aí, de repente, você percebe que a rainha Esther, não posso dizer que ela não estava zerada de joias, não dá para afirmar isso. A gente sabe de algumas coisas, por exemplo, a maquiagem das mulheres do rei era um vermelho escuro, bem escuro em volta dos olhos. As pessoas viam e já sabiam que era a mulher do rei. Então, algumas coisas ela tinha ali, era o costume da sua sociedade, mas ela usava da modéstia, do entendimento. E aqui há uma indicação de algo que ela deve ter levado em consideração. Isaías capítulo 3, o Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres, eu acho muito interessante esse texto aqui. Por causa da arrogância das mulheres de Sião que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com os passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá descobertas suas vergonhas. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes, os véus, os enfeites da cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis, os enfeites para nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho e as tiaras e as chales. Percebe que o texto não disse, olha, que usar bolsa é pecado, tá? Não disse aqui, a tiara é pecado, isso e aquilo. A gente precisa entender o texto. E não serve só para mulheres também. Havia um problema aqui. E a gente percebe que um modo de vestir tinha uma conotação espiritual, sim. E muitas vezes certas coisas eram associadas à idolatria. Agora, vejo que Ellen White, que tinha um vestuário, de certa forma, progressista, de certos pontos de vista para a sua época, mas ela tinha princípios claros aqui. E olha o que ela escreveu. Aliás, antes de Ellen White, perdão. Paulo escreveu a Timóteo. E olha só, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem, com modéstia e bom senso. Viu que o texto começou da mesma forma, né? Não é só para as mulheres. Ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém se vestir com o quê? Com boas. Se vestir com boas obras. Tá? Olha o que Pedro escreveu: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuários. Seja, porém, o homem do interior do coração unido, percebe? Homens e mulheres, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Com o que o cristão deve chamar atenção? Com o seu cristianismo, com o seu trato com as pessoas. Essa característica de Esther fez diferença para a vida dela. Você quer ter destaque nesse mundo? Com a bênção de Deus, há um caminho aqui. Você precisa honrar a Deus com as suas palavras, você precisa honrar a Deus com teus sonhos, você precisa honrar a Deus com aquilo que ocupa o teu tempo. Nós vimos aqui, olha, o temor do Senhor, e cuidem com o tempo, porque os dias são maus, e a gente desperdiça o tempo com tantas coisas, e para alguns parece que é mais importante ter o inglês em dia, mais importante dominar certas habilidades do que conhecer o assim diz o Senhor. Gasta tanto tempo com as coisas, quanto tempo que eu gasto com assim diz o Senhor. Na minha casa, na minha vida. Não foi à toa que está escrito: muitos se vestem com o mundo, a fim de exercer influência sobre os incrédulos. Nisto, porém, cometem lamentável erro. Caso eles queiram ter influência real e salvadora, vivam segundo sua profissão de fé, mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem distinta a diferença entre o cristão e o mundano. Não é para ser igual, é para ser o destaque.
é para ser o sal da terra, é para ser a luz do mundo. E sabe o perigo? Às vezes a gente tem medo de falar de certos assuntos, porque tem gente que pega ali um pedacinho para jogar sobre a cabeça do outro, né? Pega aqui, aqui, você viu que eu leu um texto bíblico lá, falou de não sei o quê, correntinha no pé. Conheço a irmã que gosta da correntinha do pé, olha aqui, não vai para o céu. Faça isso. Não nos julguemos uns aos outros, é o conselho inspirado. Você tem que pegar, assim diz o Senhor, traz para a sua vida. E seja uma pessoa de sucesso, abençoada, segundo o propósito de Deus para a sua vida. Eu não estou aqui dizendo uma lei, uma regra para você, eu estou estabelecendo um princípio. E sabe, às vezes muitos pais e mães estão tão preocupados com o filho ser bonito, fazer book, fazer isso aí. Pode fazer, não tem problema. Mas estão tão preocupados em mostrar seus troféuzinhos que esquecem do primordial. E às vezes eu sou uma pessoa adulta que tenho controle das decisões na minha mão sobre a minha vida, e eu também esqueço o primordial. Quando a gente vem para a história de Esther, a gente percebe que ela se torna rainha, mas os judeus, sabe, a atenção sobre eles foi atraída. Um dos exemplos disso é o próprio Mardoqueu, o pai adotivo de Esther. Ele não se curvava para ninguém. Ele não se ajoelhava diante de seres humanos. E Amã teve ódio dele. E quis matar não apenas a Mardoqueu, mas a todos os judeus. Um baita de um genocídio. No império inteiro. Convenceu o rei de que todos os judeus deveriam morrer. Inclusive os remanescentes que tinham voltado lá para Jerusalém. Você imagina a situação, o drama? Esther ficou sabendo, ouviu falar que seu tio estava ali vestindo de pano de saco. Eles trocaram algumas ideias, conversaram. Ela soube do decreto de morte. E o pai dela disse, olha, quem sabe para este momento Deus não te trouxe essa posição. Quem sabe não foi por isso que você alcançou o favor de Deus através da mão das pessoas. Sabe, bênçãos que Deus dá. Quem sabe Deus não te abençoou para você abençoar outras pessoas. Mas se você se omitir, de outra parte, Deus vai levantar salvação para o seu povo. Mas não ache que você ficar escondido aí, você vai passar bem. E ela sabia que corria risco de morte se entrasse na presença do rei para reivindicar qualquer coisa. E ela sabia que a lei que tinha feito era uma lei segundo métodos e peças, não podia mudar. Mas ela falou, é melhor eu ir? Eu vou, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Percebe que profunda convicção? Como é que agora a mulher passou seus dias, mas ela aprendeu a ter essa força de vontade. Não foi de um dia para o outro. Ela aprendeu a cada dia da sua vida, a cada dia. E era uma mulher sábia, não? Primeiro passo de Esther, diante da crise, vamos orar. Ela e as pessoas do seu palácio, em oração 3 dias. Todo o povo da cidade, todos os judeus, todo mundo da igreja, se souber, pode avisar, vamos orar juntos por essa causa. Ninguém vai festejar, ninguém vai se banquetear esses dias. Vamos aí jejuar e orar esses 3 dias e eu vou à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E ela vai. E aí quando chega a presença do rei, e o rei talvez ali sorrindo para ela, o que você quer, minha amada rainha? Até metade do reino eu te dou. E ela sábia, ela falou, não rei, eu quero que você venha até o meu palácio, eu quero oferecer um banquete para você, e traga também Amã. E aí Amã vai todo feliz, ele não sabia que Esther era judia, ele vem todo feliz, ele acha que, sabe, os deuses estão a seu favor, que a sorte está a seu favor, e que ele agora vai ser um cara, o almoço, uma janta só ele,
a rainha e o rei. Ele é o cara. E aí o rei percebe: o que você quer, minha rainha? Ela fala: não, vem amanhã. E aí eles marcam um segundo jantar para outro dia. E Amã volta para casa todo feliz. Ele olha Mardoqueu e ele fica com mais raiva. Constrói para ele uma forca de 6 andares de um prédio de altura de hoje, alto, para todo mundo ver que ele ia enforcar Mardoqueu. E aí chega lá antes do segundo jantar, o rei não dormiu e se lembrou que Mardoqueu era um herói. E aí pergunta para Amã: o que a gente faz com o herói? Ele, achando que era ele, falou: faz assim, assado. Aí Amã foi obrigado a honrar aquele seu desafeto por toda a cidade, desfilando. Este é um homem em que o rei honra. E assim foi e tal. Quando chega a noite, ele já está preocupado. Ele já percebe que alguma coisa está estranha, porque Deus já estava pondo a sua mão ali. Então quando ele chega, aí eles chegam todos, o rei pergunta: rainha, o que você deseja? Por que você está assim? Como é que eu posso sorrir? Como é que eu posso estar feliz se estão tramando pela vida do meu povo e venderam a mim e o meu povo? Quem fez isso? Foi ele, este mau Amã. E aí então Amã fica desesperado. Ele se joga sobre a rainha pedindo perdão. O rei se ofende e manda destruir não apenas a Amã, mas como também pegar as coisas que eram de Amã e foram dadas a todas elas a Mardoqueu. E o anel do rei que estava na mão desse primeiro ministro do rei, esse anel foi colocado agora na mão de Mardoqueu. E o povo teve então, através de novas leis, o privilégio de serem libertos. Sabe, a gente está caminhando por um tempo onde o povo de Deus corre grandes riscos. O povo de Deus corre grande perigo, mas você sabe como você vai poder encontrar segurança? Está aqui na palavra de Deus. Da mesma forma como Esther viu e sabia que poderíamos invocar o Senhor e descobriríamos grandes coisas através da mão do Senhor, nós também podemos. É Deus quem fala: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabes. E sabe, a gente caminha e nós vivemos no mundo que é mau, no mundo de pecado, no mundo traiçoeiro. É a hora de nós nos lembrarmos de que o princípio da sabedoria é Deus, de que o segredo do sucesso é Deus, de que a verdadeira ciência começa em Deus. E se você quer ter sucesso nessa vida, se você quer fazer diferença na vida de alguém, você não pode se esquecer de que Deus é o caminho. A tentação é grande de pegar e deixar o tempo tomar conta, ou várias coisas supérfluas tomar conta do nosso tempo. A tentação é grande, mas a gente não pode ceder. Sabe, Esther, ela confiou na oração, ela foi prudente como as serpentes, palavras de Jesus, e simples como as pombas. Os milagres aconteceram. Mardoqueu não foi morto e o povo foi liberto. Esse livramento está ao alcance de nós. Mas a gente não pode esquecer: o temor do Senhor é o princípio. É aí que começa. Como você começa cada um dos seus dias? Como você toma cada uma das suas decisões? Como você toma as grandes decisões da sua vida? O temor do Senhor é o princípio. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso aqui e teu filho vai virar um rei, uma rainha por aí. Mas aos olhos de Deus, vai ter o que interessa. Não quer você amar a Deus sobre todas as coisas? Não quer Deus você se inculcar mais da palavra de Deus, dos conselhos divinos? Você não precisa esperar Jesus voltar para começar a eternidade. Cada vez que você abre a Bíblia, dobra os seus joelhos, a eternidade já começou para você. Teus filhos, para aqueles que estão sob sua influência. Não quer você viver a eternidade hoje. Pai Celestial,
Quantas coisas nos distraem, quantas coisas nos ocupam, quantas preocupações, quantos interesses. Nós não queremos o mal para nossos filhos, nós não queremos o mal para as pessoas de nossa igreja, de nossa família, de nossa comunidade. Nós queremos o melhor, e aqui somos lembrados por esta bem-sucedida Esther, de que tudo começa com o temor ao Senhor. Nos ajude, Pai, a te buscarmos em primeiro lugar, amarmos a sua justiça. Que a todas as outras coisas venham sendo acrescentadas, mas nos ajude, Pai, a colocarmos o teu reino e as coisas do céu acima de todas as outras coisas. Abençoe cada pai, cada mãe, cada líder de igreja, cada professor, professora. Abençoe também aos filhos, crianças de peito que ainda mamam, crianças em idade escolar, adolescentes, jovens universitários, pessoas adultas casadas. Abençoe. Que o temor do Senhor seja para nós o princípio da eternidade. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Obrigado, pastor Joelson, pela mensagem. Nossa programação chegou ao final. Obrigado pela sua presença aqui. Você que está conectado aí pela internet, obrigado pela conexão, obrigado pela audiência. Faça planos de vir aqui no auditório. Basta você acessar o site adventistasTatuapé.org e fazer a sua inscrição conforme as recomendações que aparecem lá. E para todos, fiquem atentos aí aos nossos canais, né? Do YouTube, Facebook e no site. Na quinta-feira, às 20 horas, vai ao ar o Bíblia Fácil Tatuapé, essa semana apresentado pelo pastor Joelson. Realmente foi muito bom tê-los todos aqui. É só uma recomendação em relação à saída. A ala central e a ala esquerda do auditório saem por aquela saída de emergência, e essa ala à direita do auditório sai por essa saída de emergência. Que Deus acompanhe vocês, vão em paz, vão com Deus. Muito obrigado a todos pela presença.